Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, me desculpem por ter demorado tanto desde o último vídeo, mas prometo que a partir de agora, os vídeos serão mais regulares no canal. Agora, hoje, vou dar uma pausa nas bandeiras e falar sobre países que nunca existiram. E com isso, quero dizer países ou regiões que são não reconhecidos ou simplesmente meio que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Então, vamos lá. Primeiro, temos a Ilha de Man, uma dependência autônoma da coroa britânica, mas que tecnicamente não faz parte do Reino Unido nem da União Europeia. Ela está localizada entre a Irlanda e o norte da Inglaterra e tem uma população de cerca de 85 mil pessoas. Curiosamente, ela possui o órgão governante contínuo mais antigo do mundo, o parlamento conhecido como Tynwald, que governa a ilha desde a chegada dos vikings no século VIII. Também foi um dos primeiros lugares do mundo a conceder o direito de voto às mulheres, já em 1881, e em 2006 eles foram os primeiros a reduzir a idade para votar para 16 anos. Depois, a Circássia, que declarou independência nos anos 1500, mas foi conquistada pela Rússia no fim dos anos 1800. Sua capital é Sochi, local da primeira Olimpíada de Inverno da Rússia. Ela tem umas 700 mil pessoas. Ela está localizada na região do Cáucaso, entre a Geórgia e a Crimeia. A Rússia conquistou a Circássia com o declínio do Império Otomano. Os últimos guerreiros circassianos foram derrotados em 1864 e, em seguida, ocorreu o que é retratado como um genocídio da população local, matando até 1 milhão de pessoas. Passando para uma história mais feliz, temos Cristiânia, uma sociedade comunal autogerida em Copenhague, Dinamarca. Ela foi declarada em 26 de setembro de 1971 e tem uma população de apenas 850 pessoas. Ela surgiu como experimento ilegal nos anos 1970. Um grupo de pessoas seguindo toda a vibe hippie dos anos 60 ocupou antigos quartéis militares e criou uma cidade livre. Hoje, o governo dinamarquês permitiu que as pessoas comprassem o terreno. Uma boa solução, mas que vai contra os próprios princípios deles. Depois viajamos ao sul, apesar de ser chamado Chipre do Norte. Esse território declarou sua independência em 1983, após a invasão da ilha pela Turquia. Seu território ocupa o terço nordeste da ilha e tem cerca de 295 mil habitantes. Esta região estratégica de mineração de zinco foi criada em 1816, após Prússia e Países Baixos não decidirem quem a controlaria. Ela se chamava Morsnet e sua capital era Kelmis, com uma população de apenas 3 mil pessoas. Um fato curioso sobre Morsnet é que, por um tempo, virou refúgio para esperantistas, que a chamaram de Amikeju e a declararam um abrigo contra absurdos e indignidades das convenções. Mesmo que a música que foi escolhida para ser o hino nacional deles fosse a velha canção de Natal, o que é um pouco fora do convencional. Ela desapareceu logo após a Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes e hoje faz parte da Bélgica. Em seguida temos Fairwick ou Fairwick Home, um estado nas Ilhas Shetland, criado por um marinheiro inglês. Ela declarou sua independência em 2011 e sua população é de apenas um homem, o marinheiro. Ela tem uma história semelhante à de Sealand, que foi fundada em uma antiga plataforma de petróleo em 1967, tendo uma população de 27 pessoas e reivindicando seu status como nação independente na costa sul da Inglaterra. No Cáucaso, há o enclave pró-Rússia na Geórgia, Abecásia, que declarou independência em 1918, 1921 e 1992. Ela tem uma 240 mil pessoas e sua capital é Sukhumi. Ela se tornou o local de férias favorito de Stalin e virou uma espécie de resort de férias para a KGB e para a elite do governo soviético. Hoje, a população original do país é minoria e a maioria das pessoas são russas. Indo para uma região mais quente, temos a Catalunha, área da Espanha que deseja independência. Ela declarou independência em outubro de 1934 e novamente em 2017. Em dezembro de 2017, a maior parte dos 7,6 milhões de habitantes votou em partidos que apoiam a independência, mas ela ainda não foi oficialmente concedida.
Podemos rastrear parte da tensão entre os catalães e a Espanha até a ditadura de Franco, durante a qual a Catalunha sofreu uma tentativa sistemática de destruir sua cultura diferente. Permanecendo no Mediterrâneo, viajamos para Saborga, um principado que declarou independência da Itália após um referendo em 1995, com uma população de apenas 312 pessoas. A região fica relativamente perto de Mônaco, outro principado independente na França. Ela tem uma história muito interessante. Ela se tornou um principado do Sacro Império Romano Germânico no ano de 1079, permanecendo independente por quase 600 anos até ser vendida para a Casa de Saboia. Depois disso, ela foi ignorada por séculos. Saborga não foi citada na formação da Itália. E um aspecto interessante disso é que seu príncipe governante é, na verdade, eleito pela população. Depois, Transnistria, região separatista da Moldávia, leal à União Soviética e ainda próxima da Rússia. Declarou independência em 1990 e possui cerca de 500 mil habitantes. Hoje, é considerada um centro do crime e um refúgio do stalinismo na Europa moderna. Agora, indo um pouco mais ao norte, temos a Rutênia, uma república que durou apenas um dia, em 15 de março de 1939, com sua capital em Kust e uma população de quase 1 milhão de pessoas. A queda deles foi confusa. Eles eram parte da Tchecoslováquia e ficaram independentes por algumas horas. Mas depois, eles foram derrotados pelo exército húngaro, que era apoiado pela Alemanha, enquanto seu presidente bispo greco-católico foi preso pela polícia secreta soviética. Eventualmente, eles foram anexados e se tornaram parte do Império Nazista. Como último país, voltamos ao Mar Negro mais uma vez, uma região que aparentemente é muito conturbada, para falar sobre a Crimeia, a península onde a independência já foi declarada várias vezes. Os 2 milhões de habitantes com capital em Sebastopol já declararam independência 4 vezes. Em 1917, 1918, 1992 e finalmente em 2014, a declaração mais recente resultou na separação da Ucrânia e na anexação pela Federação Russa. Isso já tinha acontecido antes. No final dos anos 1800, a Crimeia foi brevemente independente após a Guerra Russo-Otomana, mas depois foi anexada por Catarina a Grande. Os tártaros, povo original, governaram a Crimeia por mais de 500 anos. Foram duramente perseguidos, primeiro pela Rússia Imperial e depois pela União Soviética. Stalin acusou toda a etnia de traição e os deportou para a Ásia Central, substituindo-os por russos na Crimeia. Essa política era comum no governo de Stalin. A maioria das repúblicas socialistas soviéticas teve sua população original realocada ou morta e substituída por russos, provavelmente para consolidar a ideia de uma única nação soviética. Após 45 anos de exílio, os tártaros puderam voltar à Crimeia, agora habitada por russos e oferecida à Ucrânia como presente na União Soviética. Esses são alguns países inexistentes na Europa. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever se quiser ver os próximos vídeos sobre países que não existem na África e na América, além de mais diversão com bandeiras. Deixe opiniões e sugira novos vídeos. Se você puder, doe para o meu Patreon e me ajude a fazer vídeos melhores com mais frequência. Obrigado por assistir, até a próxima.